Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista com os nossos aprovados. E o meu convidado de hoje é o Bruno Damasco, que foi aprovado no último concurso para Defensor Público do Estado de São Paulo. E ele vai contar pra gente um pouquinho sobre a trajetória dele, sobre os métodos de estudos e todos os obstáculos enfrentados para chegar onde chegou. Olá, Bruno, tudo bem com você? Muito obrigada por ter aceitado o convite do Estratégia e meus parabéns por essa aprovação maravilhosa. Nada, que isso. Obrigado a você. Tudo bom? Boa tarde. Estou aí à disposição para responder qualquer pergunta. Finalmente, né, deu certo da gente conseguir um horário aqui para bater esse papo. Bruno, se apresenta para o pessoal te conhecer, conta pra gente de onde você é, quantos anos você tem, ali um pouquinho das suas origens. Eu sou de Niterói, no Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio. Eu fiz UF, a Universidade Federal Fluminense, em Direito, aqui na cidade mesmo. Durante toda a minha trajetória acadêmica, eu estagiei, mas também fui para a área, fui monitor de Direito Constitucional na UF, fiz pesquisa científica, enfim, sempre auxiliei os estudos com estágio e depois de um tempo com a pesquisa na área acadêmica. E aí, logo que eu terminei a minha faculdade, eu comecei a fazer concurso para nível médio e nível formação superior em Direito e fiz concurso para residência jurídica na PGE e lá fiquei durante uns 2 anos, assim, logo depois que eu me formei. E depois, em 2018, eu fiz concurso para analista oficial de justiça no Tribunal Regional Federal da Segunda Região, aqui no Rio de Janeiro. Eu passei nos dois cargos e fui chamado em 2018. Foi nesse mesmo tempo que eu comecei a estudar para os cargos que eu queria, que era a Defensoria Pública. Fui fazendo, em 2018 mesmo, eu passei para a prova oral da Defensoria Pública de Pernambuco. Não consegui passar, um obstáculo, assim, eu não consegui a nota mínima dessa prova, mas eu consegui chegar na prova oral, que eu tinha 26 anos na época, o que me deu muita... Motivação. Assim, foi um baque, mas também foi uma motivação para continuar estudando. E eu continuei estudando até que veio o edital da Defensoria Pública de São Paulo, em 2019, e ali eu vi que era o meu objetivo, porque era a defensoria que eu gostaria de entrar mesmo, ou do Rio e São Paulo. Eu sabia que era um edital muito específico, foi realmente um concurso bem difícil e, graças a Deus, a gente conseguiu passar e está aí entre os 60 aprovados e os 40, dentro do número de vagas, 60 aprovados que conseguiram passar nesse concurso, que é realmente um dos concursos mais difíceis do Brasil. Assim, eu que já fiz prova para magistratura, Ministério Público, todas as defensorias de todos os estados, é uma prova muito difícil porque é muito específica em São Paulo, né? O concurseiro deve saber bem que é um edital bastante penoso. Falando assim, parece que, né, passou rápido, mas foram quantos anos aí de preparação, de estudo? Desde meus dois últimos períodos de faculdade, eu comecei a estudar para concurso. Comecei a fazer meus resumos, fazia carreiras jurídicas no Estratégia, fazia carreiras em outros portais, acumulava os materiais e fazia meus próprios resumos. Desde que eu comecei a estudar sério para concurso, foi os meus dois últimos períodos, até eu conseguir a aprovação, foi em novembro de 2019, foram ali uns 5 anos. Nesse meio tempo, passei no concurso do tribunal, eu sou oficial de justiça no TRF, consegui chegar na prova oral de Defensoria de Pernambuco e quando eu logrei a aprovação na Defensoria Pública de São Paulo. Então, teve toda uma trajetória até conseguir passar na Defensoria de São Paulo, que era o meu cargo que eu almejava. E às vezes muita gente que pensa, hoje eu quero, daqui um ano me tornar defensor. Se a pessoa vai começar hoje, ela tem que pensar nesse estudo a longo prazo e às vezes ir colocando outras nomeações, né, no caminho para ir se mantendo nesse estudo. Não é uma regra assim, tem que ser assim. Hum. Mas a pessoa que está estudando, ela precisa compreender que talvez a sua trajetória seja assim. Tem gente que sai de formado, tem que esperar os 3 anos, né? Alguns editais não têm 3 anos de prática, mas a maioria tem. Então, você tem que esperar necessariamente os 3 anos de prática. Nesse meio tempo, você pode fazer como eu fiz, que é um concurso meio, que eu acredito que para mim era um concurso meio, que era do tribunal. E quando você completar os 3 anos, aí você já está fresco
embalado para você já passar na prova e possivelmente já conseguir a aprovação. Mas, no meu caso, eu tive percalços. Eu perdi a prova oral, eu poderia ter passado antes, não passei, mas tem gente que consegue de primeira. É uma exceção? Eu acredito que seja. Tem gente que é assim mesmo. Em 2 anos de preparação, já passa por uma curadoria top, parece que era para ela mesma aquele cargo. Então, não... Mas eu acredito que a massa dos concurseiros que vai passar passa por percalços mesmo. Perca a prova oral, segunda fase, vai chegar em várias segunda fases e vão perder, não vão conseguir passar para oral. Você tem que entender que isso é normal. O normal é você não passar de primeiro, o normal é você ter esse tipo de frustração e, principalmente, não ficar se comparando com outras pessoas que têm tem essa possibilidade. Às vezes a pessoa tem uma estrutura familiar que possibilita ela de estudar muito mais tempo do que você. A pessoa tem, enfim, não, você às vezes tem percalços na vida pessoal que te atrapalham. Então a pessoa ela tem que saber que o caminho ele é de persistência e pode ter obstáculos nesse meio tempo. Mais uma hora vem, né? Nossa. Continuar. E Bruno, você contou que o seu concurso foi bem específico, ele exigiu os 3 anos de prática jurídica. Você acha que só o fato de exigir esses 3 anos já elimina muita gente, né? Acaba eliminando, mas também eu acredito que a pessoa que ainda não tem os 3 anos, a não ser que seja assim realmente um caso muito excepcional, ela vai conseguir passar, né? Ela vai conseguir chegar numa prova oral como é na Defensoria Pública de São Paulo e conseguir essa aprovação. Tem gente do meu concurso que conseguiu passar antes dos 3 anos. Realmente são pessoas assim excepcionais, mas é uma exceção. Você não pode fazer se você não tiver 3 anos, né? Exige os 3 anos, mas algumas pessoas passaram antes dos 3 anos porque as pessoas já, antes de você completar, elas já preferem fazer nos concursos para conseguir mais experiência possível. E quando você consegue a aprovação, você entra na justiça, tenta rever alguma norma do edital, você vai batalhar sob júdice. Eu mesmo, quando não tinha os 3 anos, eu fazia magistratura, fazia MP, fazia defensoria, que é as carreiras jurídicas que eu gostaria e tal. Então, eu fazia. Só que eu consegui realmente só passar, só chegar na prova oral e só assim conseguir melhores resultados depois dos 3 anos, que já era quando eu estava mais motivado e mais embalado assim nos estudos, atualizado, etc. Conta aí um pouquinho pra gente sobre a sua preparação. Você costumava estudar quantas horas por dia? Quantas matérias? Você seguia um certo ciclo? Conta pra gente. Então, eu fiz esses resumos, comecei fazendo esses resumos e tinha um resumo das principais matérias, as matérias básicas das carreiras jurídicas. E eu ia atualizando esses resumos à medida que vinha informação nova, que via novos informativos, sempre atualizando com as novas leis. E quando chegavam os concursos públicos, os editais, eu estudava especificamente para edital, utilizava dos PDFs de estratégia para matérias específicas de um determinado edital. Na minha trajetória, quando eu comecei a trabalhar, esse trabalho no tribunal de 8 horas por dia, eu tinha que conciliar os meus estudos com um trabalho. Eu estudava no ônibus, procurava utilizar todos os meus finais de semana possíveis para o estudo, reservava sim um tempo de descanso, que era fundamental, senão não aguenta. Mas eu sempre buscava tapar qualquer tipo de tempo livre que eu tinha para poder complementar o meu estudo, na minha atualização dos meus resumos, na leitura da doutrina, da jurisprudência. Então, eu saía para trabalhar, estudava o que estava para estudar dentro do ônibus mesmo, ouvindo videoaula, ouvindo resenha, atualização. Chegava a trabalhar, fazia o que eu tinha que fazer. Se eu terminasse o que eu tinha que fazer antes do meu trabalho, eu estudava no trabalho mesmo, voltava no ônibus, escutando videoaula, chegava à noite, reservava mais umas 2 horinhas para estudar, estudava. Chegava feriado, usava minhas férias no trabalho para estudar, final de semana para estudar. E sempre dentro daquela semana eu procurava um tempo de descanso, procurava me compensar com um tempo de descanso, me premiar. Se eu conseguisse atingir as metas que eu tinha estabelecido, eu me premiava com descanso, com algum tipo de lazer. Então eu ficava fazendo esse jogo comigo mesmo, que é um jogo que eu chamo de recompensa, né? Eu estudava aquilo que eu tinha que estudar e ia descansar. E quanto mais rápido, mais eficiente eu fosse nos meus estudos, mais tempo livre eu teria para descanso, o que me motivava ainda mais a estudar e a não procrastinar nos estudos, que é um outro problema também dos concurseiros, que é a procrastinação, o tempo no Instagram, nas redes sociais. Então, se você estabelecer esse regime de
de metas e de recompensas, no meu caso, foi bastante eficiente. Então, para você não procrastinar, você estabelecia, ó, se eu terminar, era por horas as suas metas ou eram por, como que funcionava? Como eu tinha esses resumos atualizados, eu fazia no meu caso específico, não era por horas líquidas, era por número de páginas. Então, não interessa se eu estabeleci uma meta de leitura de 60 páginas do meu resumo de direito civil e eu tinha que ler aquelas 60 páginas naquele dia específico. Eu poderia ler no espaço de 4 horas ou poderia ler no espaço de 24 horas daquele dia. Eu tinha que ler aquelas 60 páginas. Eu estabeleci sempre uma meta diária que eu tinha que cumprir e sempre baseado nos meus resumos. Foi assim que eu fiz. E esses resumos eu sempre ia atualizando ele com doutrina, com jurisprudência e fazia um material próprio meu. Porque se eu fosse pegar material de outra pessoa ou um livro de doutrina que é muito grande, eu com certeza não ia conseguir nem me achar nos estudos, como não ia conseguir terminar os estudos. Então, ter esses meus resumos, estabelecer essa meta de número de páginas, me fazia me sentir tranquilo de ter que cumprir horas líquidas de estudo, entendeu? Tinha dias que eu tinha mais ânimo de estudar, terminava cedo e ia descansar. Tinha dias que o meu cansaço era tanto que eu demorava muito mais tempo para ler 30 páginas, 40 páginas. E eu não me martirizava se eu estava estudando pouco tempo ou muito tempo. O importante era ler todos os meus resumos, cumprir a minha meta, meu cronograma diário, meu cronograma semanal, mensal, e seguir esse caminho. Foi assim que deu certo. Quando deu certo pela primeira vez, eu passei a adotar esse estilo, esse método para sempre. Assim. E existe todo um dilema aí em cima de resumos escritos à mão. Muita gente fala que perde tempo. Então, para você, deu muito certo, né? Não era nem escrito à mão, era tudo no computador. Porque se fosse escrito à mão, eu não ia conseguir atualizá-los. Como é no computador, no Word, que eu fazia todos os meus resumos, cada resumo meu tinha 400 e poucas páginas que eu fazia. Muita coisa você copiava Então, e colava? copiava e colava, assistia uma aula e colocava, por exemplo, no ônibus. Estava escutando uma videoaula. Aí aquela videoaula me trazia informações importantes. Eu pegava, anotava no celular mesmo. Ponto tal, jurisprudência tal, tal. Chegava em casa, colocava essas informações novas no meu resumo. Eu não podia perder essas informações. Então, tudo que eu tinha de informação, que eu vi em portal jurídico, que eu vi em jurisprudência, que eu via de doutrina nova, que eu via de concurso, as provas antigas passadas, eu via lá os gabaritos, eu colocava, mas eu não copiava e colava simplesmente, eu colocava do meu jeito. Então, quando eu ia ler aquele resumo, eu sabia que estava escrito da minha forma e sabia que ele estava totalmente atualizado. Era como se fosse o meu cérebro ali, para eu não esquecer nunca daquilo que eu já tinha estudado antes. Eu achei muito legal isso que você falou de se dar uma recompensa, você estabelecia uma meta. Eu, ansiosa como eu sou, eu acho que se eu batesse a meta cedo, eu ia querer continuar, sabe, para aproveitar o tempo e acabar tirando os meus momentos. E nunca ia descansado, ia acabar ficando naquela ansiedade e acho que é importante, né? Esses momentos de descanso, de lazer. Você acha isso muito importante? Você acha que não pode abandonar a vida social? Porque foram 5 anos, né? Imagina se você tivesse abandonado. Assim, eu também sempre tive isso, essa coisa de se culpar por estar descansando. Mas se você estabelece um cronograma, por exemplo, saiu o edital para daqui a 90 dias já vai ter a prova. Dentro desses 90 dias, você estabelece um cronograma de estudos, completando todo o edital. Se você cumpre o seu cronograma certinho, esse peso de estar descansando no domingo, ou à noite, ou saindo com o namorado, namorada, etc., esse peso ele se dilui, porque você sabe que você está cumprindo o seu cronograma. E se você cumprir seu cronograma e se você vai mal numa prova, você tem que rever o seu cronograma. Mas se você vai bem nessa prova, consegue êxito, fala, pô, consegui, passei na primeira fase, cheguei na prova subjetiva, fui bem na prova subjetiva, você começa a adquirir confiança no seu próprio método. Então, eu sabia que se eu cumprisse o meu cronograma, eu ia chegar numa prova oral, como eu cheguei, e eu sabia que eu ia chegar em outras provas orais, que era o meu maior objetivo, chegar numa prova oral. Depois da prova oral é outro tipo de estudo, né? Não é mais com resumo, já é uma coisa mais de treinar oratória, etc. Então, eu acho que se você tiver um cronograma certinho, na hora que você descansar, que é muito necessário, você não sente essa culpa, essa ansiedade
esse desejo de estudar além do que você pode, seu corpo pede, entendeu? No dia seguinte, você está muito mais energizado para começar a estudar de novo, porque você já seu cronograma te faz bem, entendeu? Aquele, pô, estou conseguindo conciliar tudo com o meu cronograma, vai dar certo. E você morava com seus pais? Eu morava com meus pais, aí comecei a trabalhar e continuei morando com eles, porque eu sabia que se eu me mudasse, eu tinha até condições de me mudar para mais perto do trabalho, inclusive, mas eu sabia que eu ia me tomar muito tempo, a mudança, escolher uma casa, etc, etc. Então eu falei, até eu passar para o cargo que eu desejo mesmo, eu vou continuar na casa deles, ajudo com o meu salário ali, mas eu tenho que otimizar o meu tempo. Não dava mais para perder tempo com afazeres domésticos assim muito assoberbado. Eu preferia pagar por esses afazeres do que fazer os afazeres, senão Sim. eu não ia ter condição de estudar. Eu fiz isso, minha família super me apoiou, graças a Deus, porque eles sabiam que eu tinha um salário, mas sabiam também que eles precisavam me ajudar também nesse quesito. E aí, quando eu passei, eu me mudei. Mas sem esse apoio, continuar em casa, ter esse apoio da família foi fundamental para mim. Embora eu pudesse até ter me mudado quando eu passei no cargo do tribunal. E Bruno, você chegou a fazer muitas questões também, além de seus resumos? Na prova objetiva, eu não fazia muitas questões de prova objetiva, mas era uma coisa minha. Eu sei que é muito meu isso, porque a maioria dos concurseiros fazem muitas questões objetivas e é recomendado, inclusive. Só que eu sabia que eu ia bem nas provas objetivas, não era um problema para mim. Meu grande problema mesmo era a segunda fase. Então, quando eu passava para a segunda fase, e tinha um tempinho, que é entre a primeira fase e a segunda fase, no edital, eu comprava um curso e fazia muitas questões subjetivas. Aí sim, aí eu caía dentro das questões. E na prova oral, treinava a prova oral. Mas, especificamente em relação à prova objetiva, eu não fazia muitas questões. Assim, o concurseiro tem que saber também os seus pontos fracos nas matérias, quais são as matérias mais fracas assim que você tem e quais são as etapas que você tem mais dificuldade. Então, eu sabia que eu tinha que a prova objetiva me garantia, mas eu sabia que a subjetiva eu tinha que fazer muitas questões. Tinha que parar de estudar, assim, teoricamente, né, que é leitura e tal, e cair dentro de questões, fazer o máximo possível de questões, escrever muito, treinar ali o tempo, que na Defensoria de São Paulo foi alucinante, assim, a gente tinha que fazer 8 questões em 4 horas e meia, um negócio assim de doido, que se você não treinasse muito síntese, poder de síntese, o tempo, você não ia passar de jeito nenhum. E para a prova oral, como que você se preparou? Essa foi a primeira prova oral que você foi aprovado, né? Você já tinha feito outras. Eu tinha feito outra, que era em Pernambuco, e nessa prova oral, eu acabei, mesmo tendo treinado para ela, com tempo, etc, etc, eu acho, não sei, eu tinha 26 anos, eu era muito novo, porque a galera era bem mais velha, um pouco mais velha que eu, já tinha passado por outras provas e tal, e eu acabei ficando nervoso, eram 20 minutos da CESP, o pessoal que teve prova oral com a CESP sabe o que eu estou falando, são 20 minutos para responder poucas perguntas, eu fiquei nervoso, me embaralhei, aí acabei tirando a nota que não era adequada nem para passar para o prova oral. Esse para o concurso de Pernambuco. Isso, para o concurso de Pernambuco. Aí quando chegou na prova oral da Defensoria, a prova oral da Defensoria também era diferente da CESP, eram bancas assim específicas de 10 minutos para cada matéria. Então eu sabia que eu teria muito mais tempo de falar, de responder. Era uma metodologia diferente da Defensoria de São Paulo. Então eu treinei de acordo com essa metodologia deles. Então eu comecei a treinar nesses cursos de oratória, sabendo que eu teria 10 minutos, sabendo que eu teria mais tempo de falar, sabendo que a minha postura teria que ser diferente da outra prova. Então, às vezes a gente tem que, às vezes não, a gente tem que estudar, principalmente quando o edital está próximo, né? Quando sai o edital, a gente tem que começar a se especificar na banca, no tipo da banca, como que é a prova, porque assim, cada prova é diferente, depende da banca, depende do órgão, depende do posicionamento do órgão. Então, você tem que ir manejando, entendeu? E foi assim que eu fiz. Eu treinei
para a prova de São Paulo e consegui passar. É incrível, assim, que já teve vezes, assim, coisa aleatória, coisa minha, mas já teve vezes de eu fazer teste e dar um branco ali na hora. O meu teste é completamente diferente, né? Coisa voltada para arte, para teatro. Pelos erros que eu tinha cometido no teste passado, mesmo tendo aquele medo de dar o branco novamente, mas você se prepara melhor, você se preparando melhor, entendendo melhor o que vai acontecer ali, o negócio flui de uma maneira muito diferente. Então, acho que foi É muito isso mesmo. isso, né, que aconteceu. Na prova oral de Pernambuco, eu cometi os erros que eu cometi e quando eu passei da prova oral no ano seguinte, em São Paulo, eu sabia que eu teria que evitar tudo aquilo que eu fiz. Então, eu teria que controlar meu nervosismo, eu teria que controlar a minha ansiedade, teria que ser focado, teria que não me preocupar com a minha posição. Isso é uma coisa importante que Aham. na prova oral, hoje em dia, tem muitas, principalmente em defensoria pública, tem algumas defensorias, por exemplo, já estão passando mais de 100 pessoas na prova oral. Não era o caso da defensoria de São Paulo, passou só 60, só para aquele número de cargos, mas tem defensorias que às vezes tem 30 cargos, 40 cargos no edital e passa 200 pessoas para a prova oral. E aí a pessoa vai para a prova oral muito preocupado em ser eficiente, ficar bem colocado e acaba ficando muito nervoso, porque se coloca de uma pressão muito forte. Foi isso que aconteceu em Pernambuco. Tinham mais de 200 pessoas para a prova oral e 50 cargos ali vagos, né, no edital. Então, eu sabia que eu teria que mandar bem e ficar dentro do número, e aquilo me deixou mais nervoso do que deveria. E aí eu revisitei essa minha falha e falei, não, para a prova de São Paulo, eu só vou fazer, eu tenho que fazer o mínimo. Eu fui com essa cabeça. Vou fazer o mínimo, vou fazer o mínimo, vou fazer o mínimo. Aí fui menos pressionado, entendeu? Comigo mesmo. E aí, quando você vai menos pressionado para alguma coisa e focado, o seu desempenho acaba sendo muito melhor do que se você tivesse se pressionado antes, entendeu? Uhum. Então, acabei que nessa prova oral de São Paulo, como eu me pressionei menos, eu acabei indo muito melhor do que eu tinha ido antes. Bruno, você contou algo interessante na sua entrevista escrita, que eu queria comentar aqui. Inclusive, a entrevista escrita dele tá bem interessante, tá, pessoal? Já tá no site do Estratégia, é só escrever lá Bruno Damasco que vocês encontram. Você contou que ficou muito exausto. Você chegou no seu limite quando terminou a prova objetiva, quando você foi aprovado na prova objetiva da DPE São Paulo. Conta pra gente como que foi isso, onde você encontrou forças para continuar estudando, como que foi essa história? Então, eu já tinha ali uns. Eu estava. Quando chegou na metade de 2019, ali em junho, julho, foi a época da prova, foi em maio, o resultado ali em junho. Eu já estava um ano e meio trabalhando, estudando, trabalhando, estudando, trabalhando, estudando. E aí eu fiquei realmente muito, assim, começou a me dar muito transtorno de ansiedade, comecei a ficar muito, assim, muito exausto mesmo. Meu cérebro começou a rejeitar aquele processo de estudo, de trabalho, de estudo, de trabalho, de estudo. E eu sabia que eu não tinha tempo, porque, sei lá, quando me deu isso, eu tinha mais 20 dias para a prova subjetiva. Você já Sabia não que tinha que aguentava continuar. mais estudar. Você já queria parar Não e aguentava, descansar. não aguentava, não aguentava. Me forçava muito, assim mesmo, de não sei o quê, mas eu sabia que aquilo já estava me dando pane, assim, sabe? Foi um negócio meio de doido, assim. Eu descansava, assim, com muito peso, aí sim, com peso, porque eu não estava cumprindo o meu cronograma, mas eu sabia que eu falei assim comigo mesmo, olha, vou fazer as provas subjetivas do jeito que eu tenho que fazer, mas não sei se eu vou conseguir cumprir o meu próprio cronograma de estudos, porque tá pesado. E aí eu comecei a adiantar férias no meu trabalho, pegava férias do ano que vem para poder estudar especificamente para a prova subjetiva, e assim eu fui. Fui para a prova subjetiva, a segunda prova subjetiva da Defensoria Pública de São Paulo, sem ter cumprido meu cronograma certinho. Mas eu sabia que eu tinha muita base. Mas Uhum. eu também comecei a entender que eu tinha base, assim, conhecimento para a prova subjetiva. Então eu falei, eu posso até não ter cumprido o meu cronograma, mas pelo menos eu cheguei no meu limite. Eu sei que eu estou no caminho certo. E aí eu passei a prova subjetiva, e quando eu passei não, quando eu fiz a prova subjetiva, eu esperei 15 dias para sair o resultado. De descanso total, assim, total. Falei, não, chega, preciso descansar. Preciso me dar esse tempo. Até meu corpo pedir para estudar. Meu corpo tem que pedir para estudar de novo. Tipo assim, chega de ficar olhando para o tempo. Vamos estudar.
Aí quando chegou passou esses dias assim, que eu fiquei de descanso mesmo total, sem pegar no livro, sem ler uma matéria, nada, nada, sem ver nada. Aí meu corpo parece que eu dei uma resetada e comecei a estudar para outras provas e depois veio o resultado da prova subjetiva. Aí quando veio o resultado da prova subjetiva, que eu estava no oral, aí veio um ânimo que eu tirei. Eu sabia que era o meu passaporte para sair assim daquela agonia, daquela angústia. E aí eu entrei num ritmo de prova oral que eu sabia que tinha data para acabar. Aí meu corpo esqueceu esse problema da ansiedade, da exaustão, porque veio um ânimo novo que era ter passado para a prova oral, entendeu? Ter me permitido ficar uns 10 dias assim parado, olhando para o tempo mesmo, e não visto nada, foi um momento de eu me resetar um pouco e conseguir engatar ali mais um ritmo de estudo até a prova oral, entendeu? Mas isso acontece, que é a exaustão, assim, essa pane, aí é até bom procurar, às vezes, um psiquiatra, psicólogo, tomar alguma coisa, sempre recomendado, um especialista, não sei o quê, porque esse momento pode chegar mesmo. Tem pressão de si, pressão da família, pressão da sociedade. Nesse momento de pandemia, então, nossa senhora, o pessoal deve estar, assim, muito ansioso, assim. Então, é sempre bom cuidar da sua saúde mental. Então, se você hoje em dia olhasse para trás, o que que você faria de diferente? O que que você considera como erros e acertos? Como erro, com certeza, cuidar da minha sanidade mental, cuidar da minha ansiedade. Como eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu acabei não cuidando muito da ansiedade porque eu tinha que otimizar todo o meu tempo livre. O tempo livre que eu tinha, assim, eu tinha que cumprir meu cronograma, eu não tinha tempo para ir no médico, não tinha tempo para deixar meu exercício físico de lado. E para uma pessoa ansiosa, fazer exercício físico é muito importante. Então, esses foram os meus erros, com certeza. O exercício físico e o controle da ansiedade. E o ponto positivo da minha trajetória foi ter estabelecido esse cronograma que eu te falei, esse sistema de recompensa, de eu estabelecido minhas próprias metas, de cumprir minhas próprias metas. Eu acho que esse foi o meu melhor caminho assim para eu conseguir estudar durante tanto tempo sem procrastinar, sem perder o foco. Então, foi esses dois pontos, um ponto negativo e um ponto positivo. E quando você viu seu nome ali na lista de aprovados, qual que foi a sensação? Como é que foi isso? Não, sensação maravilhosa, indescritível, assim, melhor momento assim da minha vida, disparado, porque você sabe que aquele esforço chegou, você conseguiu chegar lá, realmente é uma coisa muito boa e principalmente você meio que sabe que você conseguiu. O concurseiro, ele sabe quando ele conseguiu a aprovação, entendeu? Se não for assim muito muito surpresa, quando eu saí da prova oral, eu saí confiante. Quando chegou o resultado, eu sabia que eu ia ter conseguido, assim. Ficava sempre aquela dúvida, pô, será que eu passei? Será que não? Como é que vão ser minhas notas e tal? Mas você sabe quando você manda bem na prova, assim, você sabe quando você consegue bem. Foi uma sensação assim de alívio, assim, não foi nem de inesperado. Nossa, que surpresa. Mas foi assim, ufa, entendeu? Caramba. Meu Deus, não vou poder tomar uma cerveja tranquilo, sem preocupar. É a melhor sensação. Tomar uma cerveja sem peso na consciência é uma coisa assim, muito, muito prazerosa. Eu não imaginava que fosse tão prazeroso, mas olha, caraca, poder sair sem pensar em ter que voltar para casa para estudar, amanhã tem que acordar cedo, tem edital saindo, não sei o quê. É um prazer assim muito grande, cara. Nossa, é uma sensação de alívio muito Agora está grande. vivendo, agora está descansando. Você continuou estudando antes de sair a aprovação ou não? Você já ficou confiante? Veio a prova oral, né, que eu passei na subjetiva, veio a prova oral, estudei para a prova oral, e aí demorou mais 15 dias assim para sair o resultado da prova oral. Mas assim, depois da prova oral, não tinha nem mais como eu continuar estudando, porque a não ser que eu parasse assim durante um mês, assim, porque o nível de exaustão foi absurdo, assim, porque eu sabia que era a minha chance, que ia passar para o carro que eu queria. Aí saiu 15 dias depois, tinham 40 vagas, né? Tem 40 vagas no edital. Eu sabia que tinha passado ali para 43º, eu sabia que ia ter uma desistência ou outra que eu ia ficar dentro do número de vagas.
Aí eu fiquei mais tranquilo, assim, foi pronto, agora tá certo e tal. Então eu continuei só trabalhando, só trabalhando, né? Então, Entendeu? galera, ó, se vocês estiverem aí nesse estado também de exaustão total, saibam que é normal e que um dia vai É. passar. E que mensagem você gostaria de deixar para o pessoal que está nos assistindo, que já está às vezes se preparando há um bom tempo, que às vezes até está até pensando em desistir, o que que você tem para dizer para eles? Primeira coisa, o melhor recado que eu posso dar para um concurseiro que esteja iniciando agora, esteja no meio dos estudos. Nunca se compare com outras pessoas. Esse é o principal. Nunca se compare com seus amigos, nem se ache superior a eles e nem se coloque para baixo. Vai ter gente que vai passar com pouco tempo de estudo, vai ter gente que vai ter privilégios assim de estudar mais do que você, vai ter gente, sempre vai ter alguém melhor que você e sempre vai ter alguém pior que você. Então esquece o mundo lá fora, assim, as outras pessoas, porque você acaba ou se acomodando por ser às vezes mais inteligente que o seu grupo, o seu círculo social, ou às vezes se pressionando demais porque conhece fulano que passou com 3 meses e o outro fulano que não sei o quê. Então, assim, não se compare. E o segundo é para as pessoas ansiosas, principalmente nesse momento de pandemia, controlar a ansiedade. E aí, o pessoal que está estudando concurseiro e tal, cuidado com as notícias, assim. É claro que a gente tem que se manter sempre atualizado sobre o que está acontecendo, mas essa overdose de notícias sobre Covid, não sei o que, isso deixa o concurseiro mais ansioso do que já seria o normal de ansiedade para uma prova. Então, assim, se você juntar essa avalanche de informações de Covid com o seu estudo, você não vai produzir nada, porque você vai entrar em parafuso. Então, procura se desligar um pouco desse mundo, se é que é possível, mas procura se desligar um pouco e focar só nos seus estudos. E quando você quiser se atualizar do que está acontecendo, você vai lá e se atualiza. Daqui a 2, 3 dias, tenta ao máximo não ficar consumindo muita informação de fora, porque isso com certeza vai aumentar a sua ansiedade, vai aumentar a sua pressão, e você vai procrastinar e não vai conseguir estudar da forma que você deveria estudar. Muito obrigada, viu, Bruno? Foi incrível o seu depoimento. Eu tenho certeza que vai motivar a galera aí que está nessa luta. Muito obrigada mesmo Valeu. por vídeo de estratégia. Obrigado por ter confiado nos nossos materiais. Com certeza. Obrigado a você, Jéssica. Obrigado, pessoal do Estratégia. A Estratégia sempre me auxiliou em todas as provas que eu fazia. Eu sempre tinha um PDF do Estratégia para auxiliar, principalmente nas matérias que eu não tinha assim muita base, que eu precisava fazer um estudo mais célere. Eu sempre me utilizava dos PDFs de Estratégia. Então, eu tenho a agradecer ao curso e obrigado a você pela essa entrevista. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir esse vídeo, que ajuda muita gente, é bem importante. Deixem seus comentários aqui embaixo se gostaram. Se tiverem mais alguma pergunta, é só deixar aqui que eu já mando para o Bruno responder vocês. E até um próximo vídeo. Bruno, te desejo toda sorte no novo trabalho, que você seja muito feliz. Desejo muita sorte também para o pessoal que está nos assistindo. Acreditem que a aprovação vem. E é isso aí. Até uma próxima entrevista. Tchau, tchau.